O marido decidiu dar uma festa para comemorar o divórcio, mas no meio da diversão, o entregador chegou com uma caixa enviada por sua ex-esposa. E todos ficaram chocados com o que viram. O som que preenchia a cobertura de Ricardo Andrade não era o de uma festa, mas o zumbido caro e discreto do sucesso. Era o murmúrio de um sistema de climatização invisível, o tilintar suave de gelo em copos de cristal e, ao fundo, um jazz instrumental tão sofisticado quanto a vista panorâmica de São Paulo que se derramava pelas janelas do chão ao teto. Ricardo não precisava de música alta. Sua própria existência, naquele momento, era a mais alta das celebrações. Ele observava o reflexo de seu terno sob medida no vidro escuro. Um homem de 45 anos, no auge de sua forma. Um predador no topo de sua cadeia alimentar particular. O divórcio, assinado naquela manhã, não fora uma libertação ruidosa, mas a remoção silenciosa e eficiente de um último obstáculo em seu caminho. Marina Duarte, sua ex-esposa, era agora oficialmente uma relíquia de um passado que ele se esforçava para esquecer. Um passado de fraqueza, dor e dependência. Um passado que ele havia superado com a mesma determinação implacável que usara para construir seu império tecnológico. 5 anos antes, o mundo de Ricardo era o oposto daquele silêncio controlado. Era um pandemônio de sirenes, bips de monitores hospitalares e o eco de prognósticos sombrios. Um acidente na rodovia dos Bandeirantes havia estilhaçado mais do que seus ossos. Estilhaçara sua identidade. O empresário dinâmico deu lugar a um homem confinado a uma cama, encarando um teto branco e a possibilidade aterrorizante de uma vida em uma cadeira de rodas. Foi nesse abismo que Marina surgiu. Ela não era apenas sua fisioterapeuta. Nos meses que se seguiram, ela se tornou sua arquiteta. Com uma paciência que beirava o sagrado e uma teimosia que rivalizava com a dele, ela redesenhou seu corpo e, inadvertidamente, reconstruiu sua alma. Ela não apenas aplicava técnicas, ela estudava suas dores, seus medos, as noites em que ele acordava gritando de pesadelos com o som de metal se contorcendo. Ela o empurrava até o limite da exaustão e quando ele chorava de frustração, era a mão dela que repousava em seu ombro, firme, presente, sem pena. O amor deles não nasceu de jantares à luz de velas, mas do cheiro de antisséptico, do suor do esforço e da vulnerabilidade crua de um homem aprendendo a confiar em outro ser humano para simplesmente se levantar. O casamento foi a consequência natural daquela reconstrução. Por 3 anos, eles viveram uma harmonia que, em retrospecto, parecia quase um sonho. Ricardo, impulsionado pela segunda chance que a vida lhe dera, tornou-se uma força imparável no mercado. Mas cada novo contrato milionário, cada andar a mais que ele subia em seu arranha-céu corporativo, o afastava um pouco mais do homem quebrado que Marina havia amado e curado. A gratidão, antes uma fonte de calor, começou a se sentir como uma dívida. E Marina, com sua simplicidade e seu trabalho em uma clínica de reabilitação, tornou-se o lembrete constante daquela dívida. Ele começou a se ressentir dela, não pelo que ela era, mas pelo que ela o lembrava que ele tinha sido. Bruna Oliveira foi o catalisador. 20 anos mais jovem, com uma ambição afiada como um estilete e olhos que refletiam a admiração que ele agora cobiçava, ela não via dívidas nem fraquezas. Ela via apenas o resultado final, o poder, o dinheiro, o sucesso. Ela foi contratada como sua secretária executiva, mas rapidamente se tornou sua confidente, a plateia para quem ele podia exibir sua nova identidade sem o julgamento silencioso do passado. A transição da admiração profissional para a intimidade foi sutil, quase imperceptível.
Começou com almoços de negócios que se estendiam, com confidências sobre o fardo de seu casamento com uma mulher que não acompanhava seu ritmo. Ricardo se via pintando Marina como uma figura estagnada, presa a um sentimentalismo que ele, um homem de visão, não podia mais tolerar. Cada mentira que ele contava a Bruna, ele contava primeiro a si mesmo, construindo uma justificativa para a traição que já florescia em sua mente. A ruptura não foi um ato impulsivo, mas uma decisão de negócios. Marina havia se tornado um ativo depreciado. Em uma noite de terça-feira, após chegar tarde de um jantar estratégico com Bruna, ele encontrou Marina esperando na sala. Ela não fez acusações. Havia apenas uma tristeza profunda em seus olhos, um cansaço que parecia vir de meses de batalhas não declaradas. Ricardo, eu sinto que estou te perdendo, ela disse, a voz baixa. Ele poderia ter mentido, poderia ter tranquilizado-a, mas a performance havia se tornado exaustiva. Ele optou pela crueldade eficiente. Perdendo? Marina, as pessoas não perdem as outras, elas as superam. Eu estou seguindo em frente. Talvez você devesse tentar também. Ele subiu as escadas, deixando-a sozinha na sala, com as ruínas silenciosas do que um dia fora o amor deles. Naquela noite, ele não sentiu culpa, apenas o alívio frio de uma decisão tomada. O pedido de divórcio, dias depois, foi a execução. Ele a convocou para seu escritório em casa, o mesmo lugar onde anos antes ela o ajudara com exercícios de motricidade fina, ensinando seus dedos a segurar uma caneta novamente. Agora, ele usava aquela mesma mão para empurrar um documento sobre a mesa. Acho que isso formaliza o que já é uma realidade, disse ele, a voz desprovida de emoção. Meus advogados foram bastante generosos, considerando as circunstâncias. A generosidade era uma piada cruel. Ela ficaria com quase nada. Ele esperava lágrimas, raiva, uma cena. Em vez disso, Marina leu o documento em silêncio, sua expressão indecifrável. Ela apenas fez uma pergunta. Por que, Ricardo? Depois de tudo? Ele se recostou na cadeira, o couro caro rangendo sob seu peso. Porque gratidão tem prazo de validade, Marina. E a minha expirou. A frieza da resposta pareceu finalmente atingi-la. Ela se levantou, os ombros retos, uma dignidade que ele achou irritante. Entendo, foi tudo o que disse antes de sair do escritório, deixando Ricardo sozinho com sua vitória vazia e a sensação incômoda de que, talvez, a batalha real ainda não tivesse começado. A sala de audiências do fórum era um ambiente estéril, com paredes beges e um ar-condicionado que zumbia monotonamente, um cenário deliberadamente desprovido de emoção. Era o lugar perfeito para o desmantelamento cirúrgico de um casamento. Marina chegou pontualmente, sozinha. Sua escolha de roupa, uma calça de alfaiataria escura e uma blusa de seda de cor neutra, falava de profissionalismo e contenção. Ela não estava ali como uma vítima, mas como alguém cumprindo um procedimento inevitável. Sentou-se em silêncio, as mãos cruzadas sobre o colo, a mente focada em um único objetivo: atravessar aquele momento com a dignidade intacta. Ela sentia o peso da situação, uma dor surda no peito, mas havia também uma clareza fria. A dor era pelo luto do homem que ela um dia amou. A clareza vinha da certeza de que aquele homem não existia mais. A chegada de Ricardo foi, como esperado, uma performance. Ele não entrou, ele fez uma entrada. Acompanhado por 2 advogados de aparência cara e por Bruna, que parecia ter saído de um editorial de moda, ele exalava uma aura de poder e impaciência, como se aquele compromisso mundano fosse um desperdício de seu precioso tempo. Bruna, por sua vez, desempenhava o papel de consorte vitoriosa. Seu olhar deslizou por Marina com um misto de pena e triunfo, uma avaliação rápida que a descartava como irrelevante. Ela se agarrava ao braço de Ricardo, não com afeto, mas com um senso de propriedade,
marcando seu território. A audiência foi breve. O advogado de Ricardo apresentou o acordo de partilha com uma eficiência polida. Era, objetivamente, um massacre financeiro. O juiz, um homem de meia idade com um olhar que já vira de tudo, leu os termos e seu rosto se contraiu em uma expressão de leve desaprovação. Ele se dirigiu a Marina, a voz tingida de uma preocupação protocolar. Senhora Duarte, a senhora compreende que está abrindo mão de praticamente todos os direitos sobre os bens adquiridos durante o matrimônio? A senhora tem representação legal? Marina sentiu o olhar de Ricardo sobre ela, pesado, esperando por um deslize, por um momento de fraqueza que validasse sua narrativa. Ela respirou fundo, o som quase inaudível na sala silenciosa. Eu compreendo os termos, meritíssimo, e dispenso representação. Desejo apenas que isso termine. Sua voz não tremeu. Era a voz de alguém que já havia perdido o que realmente importava e que não se importava mais com as migalhas. O juiz a observou por um longo instante, talvez vendo além da resignação, percebendo a força por trás daquela aparente submissão. Sem mais o que fazer, ele bateu o martelo. O som seco e de madeira selou o fim legal de uma era. Ricardo relaxou visivelmente na cadeira, um micro-sorriso tocando seus lábios. A transação fora concluída. Ao saírem, Ricardo não resistiu a um último gesto de poder. Enquanto Marina esperava do lado de fora, a brisa fria de São Paulo agitando levemente seus cabelos, ele se aproximou. Bruna permaneceu a alguns passos de distância, impaciente. Espero que não guarde ressentimentos, Marina. Foi apenas negócios. Marina se virou para ele, e pela primeira vez naquele dia, seus olhos encontraram os dele diretamente. Não havia ódio, nem dor. Havia algo muito mais perturbador. Uma calma enigmática. Ressentimento é um luxo que não me permito, Ricardo. Apenas um conselho. Aproveite bem a sua celebração esta noite. Momentos assim de pura vitória são raros, e às vezes mais frágeis do que parecem. Ele franziu a testa, a frase dela o desestabilizando por um momento. Era uma ameaça? Uma premonição? Mas a dúvida foi rapidamente varrida pela arrogância. Era apenas o último suspiro de uma mulher derrotada. Ele deu de ombros e se juntou a Bruna, que o beijou possessivamente. Marina observou-os entrar na Mercedes preta e partir, o carro deslizando suavemente para longe. Ela permaneceu ali por mais 1 minuto, não esperando por um transporte, mas apenas respirando. A fase 1 do seu plano estava concluída. A fase 2 começaria em poucas horas. A festa na cobertura não era uma celebração barulhenta, mas uma demonstração de poder curada. A lista de convidados era um quem é quem do mercado financeiro e tecnológico de São Paulo. A atmosfera era de exclusividade. O tipo de evento onde negócios milionários são fechados entre um gole de uísque japonês e uma mordida em um canapé de foie gras. Ricardo circulava entre seus convidados, não como um anfitrião, mas como um monarca em sua corte. Cada aperto de mão, cada parabéns pela nova fase inflava seu ego. Ele havia transformado seu divórcio em um evento de networking. Bruna estava em seu elemento. Ela flutuava pelo salão, o vestido vermelho caríssimo, um farol de sua nova posição. Ela não era mais a secretária. Era a futura senhora Andrade, a parceira, a prova viva da capacidade de Ricardo de sempre conseguir o que queria. Ela conversava com as esposas dos outros magnatas, praticando o papel que em breve seria seu permanentemente. Havia, no entanto, uma pequena fissura em sua compostura. De vez em quando, seu olhar procurava por Ricardo, uma necessidade quase ansiosa de validação, de se certificar de que ele a estava vendo brilhar. No auge da noite, Ricardo fez um brinde. Não houve discursos grandiloquentes, apenas algumas palavras calculadas.
aos futuros projetos e às parcerias que nos fortalecem, disse ele, erguendo a taça. Seus olhos encontraram os de Bruna do outro lado da sala, e ele acrescentou com um sorriso significativo. Especialmente as mais próximas. Era o suficiente. Todos entenderam. A mensagem foi enviada. Foi nesse momento de triunfo silencioso e absoluto que a campainha do elevador privativo soou. O som era discreto, mas inesperado. Ninguém mais era aguardado. Um dos seguranças de Ricardo atendeu e, após uma breve conversa, aproximou-se dele com uma expressão confusa. Senhor Andrade, há uma entrega para o senhor. O entregador insiste que deve ser recebida pessoalmente. Uma onda de irritação passou por Ricardo. Uma entrega? Agora? Diga que recebam na portaria de serviço. Ele disse que as instruções da remetente, uma senhora Marina Duarte, foram explícitas, apenas em suas mãos. O nome de Marina, pronunciado em meio à sua corte, foi como uma pedra atirada em um lago calmo. Um silêncio curioso se espalhou pelo grupo mais próximo. Bruna se aproximou, a testa franzida em desagrado. O que essa mulher quer agora? Não se cansa de passar vergonha? Intrigado e contra sua vontade, um pouco apreensivo pela lembrança de suas palavras enigmáticas mais cedo, Ricardo caminhou até o hall. O entregador segurava uma caixa de papelão simples, parda, sem identificação além de uma pequena etiqueta com seu nome. Não era grande nem pesada. Era anônima. Ele assinou o recibo, a curiosidade superando a irritação. O que poderia ser? Um último apelo sentimental? Uma devolução de algum presente antigo? Ele voltou para a sala principal, a caixa na mão. Seus convidados o observavam, o clima de negócios substituído por uma expectativa quase infantil por drama. Ricardo decidiu usar a situação a seu favor, transformá-la em entretenimento. Parece que recebi um último presente da minha ex-esposa, anunciou ele com um tom de zombaria. Vamos ver que tipo de relíquia do passado ela decidiu me enviar. Ele colocou a caixa sobre uma mesa de centro vazia. Com um canivete de prata que usava para cortar charutos, ele cortou a fita adesiva com um gesto preciso. Abriu as abas de papelão e olhou para dentro. E o mundo, o seu mundo cuidadosamente construído de poder e controle, simplesmente parou de girar. O tempo para Ricardo fragmentou-se. O zumbido das conversas, a melodia suave do jazz, o tilintar distante de um copo, tudo se desintegrou em um silêncio branco e absoluto que emanava do interior daquela caixa de papelão. Seus olhos, que momentos antes percorriam seu domínio com a satisfação de um conquistador, agora estavam cravados no conteúdo, incapazes de processar a totalidade do que viam. Era como olhar para o sol. A mente recuava, tentando se proteger da intensidade daquela revelação. O ar em seus pulmões parecia ter se solidificado, transformando cada tentativa de respirar em um esforço consciente e doloroso. Ele sentia o sangue drenar de seu rosto, uma sensação fria que subia de seus pés até a nuca, deixando-o oco, uma casca frágil prestes a ruir. O que Marina havia enviado não era um ataque frontal, mas uma obra de arte da guerra psicológica. A caixa não estava cheia de objetos que evocassem nostalgia ou culpa, como fotos antigas ou cartas de amor. Isso seria previsível. O ato de uma mulher puramente sentimental. Marina, ele percebia agora com um terror crescente, era muito mais do que isso. Ela era uma estrategista. O conteúdo era esparso, quase minimalista, e cada item fora escolhido com a precisão de um bisturi. Havia uma única folha de papel dobrada, repousando sobre uma série de imagens granuladas em preto e branco. E ao lado delas, aninhado em um canto como se fosse a coisa mais natural do mundo, um único e minúsculo sapatinho de lã branca. Era um objeto tão inocente, tão puro, que em meio à atmosfera cínica daquela festa, parecia profano, uma anomalia vinda de outro universo.
Bruna, sentindo a mudança sísmica na atmosfera ao redor de Ricardo, aproximou-se. Sua irritação inicial deu lugar a uma curiosidade impaciente. Ricardo, o que é isso? Algum tipo de piada de mau gosto? Sua voz, normalmente um instrumento de sedução calculada, soou estridente no silêncio que se formava ao redor deles. Ela tentou espiar por cima do ombro dele, mas ele permaneceu imóvel, uma estátua de choque, bloqueando sua visão. Os convidados mais próximos, sentindo o cheiro de um drama de proporções épicas, começaram a se aproximar, formando um semicírculo, uma plateia involuntária para o desmoronamento de seu anfitrião. Com um esforço monumental, como se seus músculos estivessem submersos em melaço, Ricardo estendeu a mão trêmula e pegou a folha de papel. Seus dedos, que assinavam contratos de milhões sem hesitar, mal conseguiam segurar o envelope. A caligrafia de Marina era exatamente como ele se lembrava, elegante, clara, cada letra perfeitamente formada. Era a mesma caligrafia que um dia preenchera prontuário sobre sua recuperação, a mesma que escrevera bilhetes de amor deixados em seu travesseiro. Agora, ela se apresentava como o roteiro de sua execução pública. Meu caro Ricardo, a carta começava, a saudação formal uma bofetada de ironia. Escrevo não para lamentar o passado, mas para informá-lo sobre um futuro inevitável. Imagino que esta noite, em meio às celebrações de sua recém-adquirida liberdade, você esteja se sentindo no controle de seu destino. É uma sensação poderosa, eu me lembro. Mas o destino, Ricardo, tem um jeito peculiar de nos lembrar que nosso controle é, na melhor das hipóteses, uma ilusão. Cada palavra era um golpe. Ele podia quase ouvir a voz dela, calma e medida, lendo as sentenças em sua mente. Não havia raiva no tom, mas uma espécie de desapego clínico, o que tornava tudo ainda mais devastador. Você se referiu a mim como um peso, uma âncora que o prendia a um passado de vulnerabilidade. É uma metáfora interessante. Mas você parece ter se esquecido de uma noite específica, há pouco menos de 3 meses. A noite de 18 de junho. Você talvez não se lembre, estava sobrecarregado com os preparativos para sua nova vida. Mas eu me lembro. Foi a noite em que você, após uma discussão com Bruna pelo telefone, veio ao nosso quarto. Você não disse nada. Apenas deitou-se ao meu lado buscando um silêncio e um conforto que, aparentemente, seu futuro brilhante não podia lhe oferecer. Foi um ato silencioso, quase um reflexo, um retorno a um porto seguro que você já estava planejando demolir. Naquela noite, Ricardo, sua âncora não apenas o segurou por um momento, ela concebeu. A palavra concebeu explodiu na mente de Ricardo. Um zumbido começou em seus ouvidos, abafando os murmúrios curiosos ao seu redor. Ele olhou para as imagens em preto e branco. Ultrassons. Eram inconfundivelmente ultrassons. E em uma das imagens, a mais clara, havia 3 pequenas formas, 3 bolsões de vida, cada um circulado por uma caneta fina. 3. O número pairava em sua visão, zombeteiro, impossível. A carta continuava, impiedosa em sua precisão. Sei que você é um homem de fatos e dados, então serei direta. Anexo os exames que confirmam uma gestação de 12 semanas. E como você pode ver, a vida, em sua infinita ironia, decidiu que um único herdeiro não seria dramático o suficiente para a sua história. Parabéns, Ricardo. Você será pai de trigêmeos. Nesse momento, Bruna, farta de ser mantida no escuro, empurrou o braço de Ricardo com força suficiente para conseguir ver o conteúdo da caixa. Seus olhos passaram pelo sapatinho, pousaram nas imagens e então, vorazmente, leram as últimas linhas da carta que Ricardo segurava. O efeito foi instantâneo e cataclísmico. O sangue fugiu do rosto de Bruna, deixando para trás uma palidez mortal. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu.
A mulher que havia flutuado pela festa como uma rainha, agora parecia uma menina assustada e perdida. A taça de champanhe que ela segurava com tanta elegância simplesmente despencou de sua mão, estilhaçando-se no chão de mármore, com um barulho agudo que fez todos se encolherem. O som foi o ponto final da festa. O feitiço foi quebrado. Os cochichos se transformaram em um zumbido audível de choque e escândalo. As palavras grávida, trigêmeos, dele, saltitavam pela sala. Paulo, seu sócio, que estava mais próximo, pegou um dos documentos da caixa. Não era uma simples imagem de ultrassom, mas um laudo detalhado, assinado e carimbado, com o nome de um dos mais renomados obstetras de São Paulo. Havia gráficos, medições, datas. Era um documento legal, inatacável. Ricardo, isso é... Paulo começou, mas não conseguiu terminar a frase. Ele olhou do papel para o rosto pálido de seu amigo e sócio, e a compreensão o atingiu. Não era uma piada. Era real. Ricardo, finalmente arrancado de sua paralisia pelo som do vidro quebrando, olhou para Bruna. O olhar dela era o de alguém que acabara de ser apunhalado pelas costas por quem jurou protegê-la. A humilhação em seu rosto era total. Ele a havia colocado em um pedestal, anunciado-a como sua nova parceira na vida e nos negócios, apenas para que todos testemunhassem, minutos depois, que ele havia engravidado a ex-esposa, e não com um, mas com 3 filhos. Ele não a havia coroado rainha, ele a havia marcado como a tola. A carta de Marina tinha um parágrafo final, um coup de grace que demonstrava o quão bem ela o conhecia. Não se preocupe com formalidades. Meus advogados entrarão em contato com os seus para discutir os aspectos práticos desta nova joint venture. Afinal, como você mesmo disse hoje mais cedo, é tudo apenas negócios, não é? Desfrute do resto de sua celebração. Você tem muito o que comemorar. A festa se desintegrou. Não houve despedidas formais. Os convidados simplesmente evaporaram, fugindo da cena do desastre com a pressa de quem abandona um navio que afunda. O constrangimento era tão palpável que se podia sentir o gosto no ar. Em questão de minutos, a cobertura, que antes fervilhava com a elite de São Paulo, estava quase vazia. Um campo de batalha silencioso coberto de copos abandonados e canapés intocados. Ricardo ficou de pé no centro do naufrágio, a carta ainda em sua mão, um pedaço de papel que havia detonado sua vida. Ele olhava para o nada, a mente uma tela branca de pânico. Bruna, recuperando-se do choque inicial, foi tomada por uma fúria gelada. As lágrimas que brotaram em seus olhos não eram de tristeza, mas de raiva e vergonha. Você mentiu para mim. Ela sibilou, a voz baixa e cheia de veneno. Você dormiu com ela. Enquanto estava comigo, você voltou para ela. Bruna, eu posso explicar. Ele começou, a voz um fiapo. Explicar o quê? Que você é um mentiroso? Que me usou como um troféu para exibir na sua festa de divórcio enquanto sua ex-mulher carregava seus 3 filhos? Você me fez de idiota, Ricardo, na frente de todo mundo. Ela arrancou o pesado anel de diamantes de seu dedo, o mesmo que ele lhe dera naquela manhã, e o atirou não na caixa, mas no rosto dele. O metal frio atingiu sua bochecha, deixando uma marca vermelha. Fique com sua família perfeita. Ela cuspiu as palavras. Vocês se merecem. Ela se virou, os ombros rígidos de raiva, e marchou para fora de sua vida, deixando para trás um homem que, na noite em que celebrava sua liberdade suprema, havia se tornado prisioneiro de um futuro que ele não escolhera e que agora o definia completamente. A caixa de papelão pardo sobre a mesa não era um presente, era uma sentença, e ele havia acabado de começar a cumpri-la. O eco dos passos furiosos de Bruna se dissipou, deixando Ricardo em um silêncio que era mais acusador do que qualquer grito. O apartamento, antes um santuário de seu poder, agora parecia vasto e hostil.
as sombras nos cantos se alongando como dedos apontados. Ele levou a mão à bochecha, onde o anel de Bruna o havia atingido. A dor física era insignificante, um ponto minúsculo de sensação em um oceano de choque e negação que ameaçava afogá-lo. Sua mente, um instrumento de lógica e estratégia que o havia servido tão bem nos negócios, agora se rebelava, recusando-se a aceitar a nova realidade. Era como um programa de computador que encontra um paradoxo e entra em um loop infinito de erro. Trigêmeos, Marina, pai. As palavras giravam em sua cabeça, desprovidas de significado, absurdas. Não, ele sussurrou para a sala vazia. A palavra soou fraca, patética. Ele tentou de novo, mais alto, tentando infundir nela a autoridade que sempre tivera. Não, é uma armação. A negação tornou-se seu único mecanismo de defesa, um escudo frágil contra uma verdade avassaladora. Ele começou a andar de um lado para o outro, a energia nervosa o impulsionando, o cérebro trabalhando freneticamente para construir uma narrativa alternativa. Uma que o colocasse de volta no controle. Ela forjou tudo, ele disse em voz alta, como se estivesse ensaiando um depoimento. Os exames, o laudo, o médico. Ela deve ter pago uma fortuna a esse doutor Arantes. É isso, é um golpe bem elaborado para me extorquir. A ideia, por mais implausível que fosse, ofereceu um vislumbre de esperança. Se fosse um golpe, ele poderia lutar. Ele poderia contratar os melhores investigadores, os advogados mais implacáveis. Ele poderia expô-la, destruí-la, transformá-la na vilã e a si mesmo na vítima de uma mulher vingativa e desequilibrada. A adrenalina começou a substituir o choque. Ele estava de volta ao seu território, a guerra. Paulo, seu sócio, que havia permanecido em um canto, observando o colapso com uma mistura de alarme e fascínio mórbido, finalmente se aproximou. Ele era um homem pragmático, cuja amizade com Ricardo era baseada mais em anos de negócios bem-sucedidos do que em afinidade emocional. Ricardo, acalme-se. Você não está pensando com clareza. Ah, clareza! Eu nunca pensei com tanta clareza, retrucou Ricardo, os olhos brilhando com uma intensidade febril. Ela planejou isso. É a vingança perfeita. Ela sabia que isso me destruiria publicamente. Paulo balançou a cabeça lentamente, pegando novamente o dossiê da caixa. Ele não era um especialista médico, mas era um mestre em avaliar riscos e detectar fraudes. Ele folheou os documentos com cuidado. Ricardo, olhe para isso, disse ele, a voz calma e firme, tentando ancorar seu amigo na realidade. Isso não é uma falsificação amadora. A assinatura do Dr. Arantes está com firma reconhecida em cartório. O laboratório que fez o exame de sangue é um dos mais conceituados do país. Há números de protocolo, carimbos, datas. Para forjar algo neste nível, seria necessário uma conspiração envolvendo dezenas de pessoas. E o Dr. Arantes? O homem é praticamente uma instituição. Arriscar sua carreira de 50 anos por um suborno não faz sentido. Cada palavra de Paulo era um martelo demolindo o frágil castelo de negação de Ricardo. Então não são meus. Ele tentou uma nova linha de defesa, ainda mais desesperada. Ela dormiu com outro. Ela está tentando empurrar os filhos de outro homem para mim. Paulo suspirou, a paciência se esgotando. Ricardo, a carta dela menciona a data, 18 de junho. Você estava com ela naquela noite? A memória o atingiu novamente, desta vez com uma clareza insuportável. A discussão com Bruna pelo telefone, a sensação de vazio, a caminhada silenciosa até o quarto que um dia fora deles, a presença calma de Marina na cama, o ato em si. Não fora apaixonado, nem mesmo afetuoso, fora quase um reflexo, um ato de busca por um centro de gravidade em um mundo que ele mesmo estava desestabilizando. Ele não respondeu, mas seu silêncio foi uma confissão. Ela não teria como saber que ficaria grávida.
muito menos de trigêmeos, continuou Paulo, implacável em sua lógica. E ela não teria como inventar uma data que batesse perfeitamente com um exame de 12 semanas se não fosse verdade. A matemática é simples, cara. A história se encaixa. A realidade, finalmente, rompeu as barreiras. Não havia conspiração. Não havia outro homem. A verdade era simples, brutal e inescapável. Ele era o pai. O escudo da negação se estilhaçou, deixando-o exposto, vulnerável e aterrorizado. O pânico que se seguiu foi diferente do choque inicial. Era um pânico ativo, uma corrida mental desesperada para mitigar o dano, sua reputação, sua imagem. O que os investidores diriam? E a diretoria da empresa? A história vazaria, era inevitável. Os tabloides teriam um banquete. Magnata da tecnologia engravida ex-esposa, com trigêmeos após divórcio conturbado. Ele podia ver as manchetes. Sua vida, antes um exemplo de sucesso e controle, se tornaria uma novela barata. Eu preciso abafar isso, ele disse, a voz agora baixa e conspiratória. Ele agarrou o braço de Paulo. Você precisa me ajudar. Precisamos controlar a narrativa. Podemos dizer que foi uma decisão mútua. Inseminação artificial. Sim, que havíamos planejado isso antes do divórcio e decidimos seguir em frente como amigos. Paulo o encarou como se ele tivesse perdido o juízo. Ricardo, você acabou de passar meses dizendo a todos que ela era um peso morto do qual você estava se livrando. Você a humilhou no acordo de divórcio. Ninguém vai acreditar nessa história de amigos. E a carta dela? A caixa? A cena que Bruna fez? Há 50 testemunhas que viram o seu choque. A história já tem uma versão e não é a sua. O desespero de Ricardo se transformou em raiva. Uma raiva direcionada a todos, menos a si mesmo. Então o que eu faço? Sento e assisto minha vida ser destruída por ela? Você contrata o melhor advogado de família que o dinheiro pode comprar, não para lutar, mas para negociar. Você assume a paternidade publicamente antes que a história vaze de forma distorcida. Você emite uma nota, diz que, apesar das diferenças pessoais, ambos estão comprometidos com o bem-estar dos filhos. Você transforma a narrativa de escândalo para maturidade pós-divórcio. É sua única jogada, Ricardo. Você precisa sair na frente da história. Enquanto Paulo falava, a mente de Ricardo já corria em outra direção. Controle. Ele precisava de controle. Não apenas da narrativa, mas de Marina. Ele poderia tornar a vida dela um inferno legal. Poderia lutar pela guarda, usar sua fortuna para esgotá-la em processos judiciais. Poderia exigir testes de DNA para cada bebê, arrastando o processo, semeando dúvidas. A ideia de fazê-la sofrer, de fazê-la pagar pela humilhação que lhe causara, começou a se misturar com seu pânico. Se ele não podia vencer a guerra da opinião pública, talvez pudesse vencer a guerra de atrito. Ele passou o resto da noite sozinho, em sua cobertura em ruínas, alternando entre ondas de pânico paralisante e surtos de fúria maquiavélica. Ele ligou para seu advogado principal às 3 da manhã, acordando e despejando a história de forma incoerente e raivosa. Ele quebrou um vaso caro, atirando-o contra a parede em um acesso de frustração impotente. Ele bebeu o uísque diretamente da garrafa, mas o álcool não trouxe torpor. Apenas aguçou as bordas de seu desespero. Ele olhou novamente para a caixa, para o sapatinho de lã branca, um objeto tão pequeno, mas que continha o poder de demolir um império. Ele o pegou. A lã era macia em seus dedos. Por um instante fugaz, uma imagem se formou em sua mente. Um pequeno pé dentro daquele sapato. Um rosto. Um filho. A imagem era tão avassaladora, tão estranha à sua realidade, que ele a repeliu com violência, como se fosse um vírus. Ele não estava pronto para ser pai. Ele nunca quis ser pai. Paternidade era uma forma de fraqueza, de perda de controle, de se tornar secundário na própria vida.
E agora ele seria pai de 3. A noite se arrastou, uma tortura de pensamentos circulares. A negação havia falhado. A raiva era inútil. O que restava era o medo. Um medo frio e profundo que ele não sentia desde os dias em que jazia em uma cama de hospital, incerto se voltaria a andar. Naquela época, Marina havia sido sua salvação. Agora, ela era a arquiteta de sua queda. E enquanto o primeiro sinal do amanhecer pintava o céu de São Paulo com tons de cinza e roxo, Ricardo Andrade percebeu uma verdade aterrorizante. Ele estava completamente, irremediavelmente, sozinho em um desastre que ele mesmo havia criado. A festa havia acabado, e a conta havia chegado, e era impagável. Os meses que se seguiram à fatídica festa foram um turbilhão de processos, manchetes e uma pressão pública implacável para Ricardo. A estratégia de controlar a narrativa havia falhado miseravelmente. A história dos trigêmeos, vazada por alguma fonte anônima, explodiu na mídia. Ele se tornou o vilão da história, o magnata insensível que abandonou a mulher que o salvou e agora tentava fugir de suas responsabilidades paternas. Sua imagem, antes impecável, estava em frangalhos. Investidores começaram a questionar sua estabilidade emocional e alguns contratos importantes foram congelados. A Andrade Tech, seu império, começou a sentir os tremores do terremoto pessoal de seu fundador. Marina, por outro lado, manteve-se em um silêncio digno que só amplificava a culpa de Ricardo. Ela não deu entrevistas, não fez declarações públicas. Sua única comunicação era através de seus advogados, que com uma frieza calculada protocolavam cada etapa do processo de reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia. Ela se recusou a aceitar qualquer acordo extrajudicial que implicasse em sigilo ou em abrir mão de seus direitos. Queria que tudo fosse feito à luz do dia, através dos canais legais, sem brechas para manipulação ou negação. Sua determinação era inabalável, e Ricardo, em sua fúria, percebia que estava lidando com uma força que ele havia subestimado perigosamente. A batalha judicial pela pensão alimentícia foi brutal. Ricardo, aconselhado por seus advogados, tentou de tudo para minimizar o valor. Apresentou declarações de renda complexas, alegou despesas exorbitantes e tentou argumentar que Marina, como fisioterapeuta, tinha capacidade de prover para os filhos. Seus advogados pintaram um quadro de um homem de negócios sobrecarregado, sendo extorquido por uma ex-esposa vingativa. O juiz, o mesmo Dr. Carvalho que havia presidido o divórcio, ouviu tudo com uma paciência quase monástica. Ele permitiu que os advogados de Ricardo apresentassem todos os seus argumentos, todas as suas manobras contábeis. Mas quando chegou a vez da defesa de Marina, a estratégia foi simples e devastadora. Eles não se concentraram em números complexos, mas na realidade da vida de Ricardo. Apresentaram fotos de sua cobertura, de seus carros de luxo, de suas viagens, de suas festas. Detalharam o custo de sua festa de divórcio, o valor do anel que ele dera a Bruna, os investimentos em sua empresa. A mensagem era clara. Ricardo Andrade vivia uma vida de ostentação e luxo ilimitado. Meritíssimo, argumentou o advogado de Marina com uma voz calma e firme. O senhor Andrade alega dificuldades financeiras para prover para seus filhos, enquanto mantém um padrão de vida que a maioria dos brasileiros sequer sonha. Ele construiu um império sobre a premissa de que é um homem de sucesso, um visionário. Agora, quando se trata de suas responsabilidades mais básicas, ele tenta se esconder atrás de números. A questão não é se a senhora Duarte pode prover para seus filhos, mas se o senhor Andrade, com sua fortuna inegável, pode prover para eles com o mesmo padrão de vida que ele desfruta. O juiz, em sua sentença, foi implacável. Ele não apenas desconsiderou as alegações de Ricardo,
mas fez questão de ressaltar a discrepância entre a imagem pública do empresário e sua tentativa de se esquivar de suas obrigações. Este tribunal não pode ignorar a realidade. O Sr. Ricardo Andrade é um homem de recursos financeiros substanciais. Seus filhos, independentemente das circunstâncias de sua concepção, têm o direito de desfrutar de um padrão de vida compatível com o de seu pai. A pensão alimentícia será fixada em um valor que reflita não apenas as necessidades dos trigêmeos, mas também a capacidade econômica do réu, garantindo-lhes o acesso à melhor educação, saúde e bem-estar. A quantia determinada foi astronômica, um golpe financeiro que, embora não o levasse à falência, o forçaria a repensar seriamente seus gastos e investimentos. Ricardo saiu do tribunal com o rosto pálido, a derrota estampada em cada traço. Ele havia perdido. E a perda não era apenas financeira. Era uma perda de controle, uma humilhação pública que corroía sua imagem de invencibilidade. Enquanto Ricardo se afogava em sua própria miséria, Bruna observava tudo de longe. Após a humilhação da festa e a ruptura, ela havia tentado reconstruir sua vida. Mas a vida sem o brilho e o luxo de Ricardo era comum. Seus dias eram preenchidos com o trabalho árduo de uma secretária executiva comum. Sem os jantares caros, as viagens de primeira classe, os presentes extravagantes, ela via as notícias sobre a pensão milionária e uma semente de arrependimento começou a brotar. O orgulho, ela percebeu, era um luxo que ela não podia se dar. Ricardo, apesar de tudo, ainda era um homem rico, e com a pensão, seus filhos seriam ainda mais ricos. Ela começou a enviar mensagens discretas para Ricardo, inicialmente com desculpas esfarrapadas sobre querer saber como ele estava, ou se desculpar pela cena. Ricardo, isolado e ferido, foi surpreendentemente receptivo. A presença de Bruna, com sua beleza e sua aparente compreensão, era um bálsamo para seu ego. Ele se sentia um pária e ter alguém que o olhava com admiração, mesmo que forçada, era um alívio. Bruna, astuta, percebeu a brecha. Ela começou a se reintegrar na vida de Ricardo, não como amante, mas como amiga, confidente. Ela o ouvia reclamar de Marina, da pensão, da injustiça do mundo. Ela o elogiava, o lembrava de seu gênio e de como ele era injustiçado. Seu plano era claro: reconquistar seu lugar ao lado dele, não importava o custo. Os filhos de Marina seriam um inconveniente, sim, mas um inconveniente que ela poderia aprender a tolerar, especialmente se isso significasse o retorno à vida de luxo que ela tanto ansiava. A ilusão de Bruna, no entanto, começou a ruir quando os trigêmeos nasceram. 2 meninos, Lucas e Gabriel, e uma menina, Helena, todos saudáveis e, para o desespero de Ricardo, inegavelmente parecidos com ele. As visitas obrigatórias ao apartamento de Marina, um lugar que agora parecia um oásis de calma e calor, tornaram-se uma rotina. Bruna, em sua tentativa de se mostrar compreensiva, começou a acompanhá-lo. Ela tentava projetar a imagem de uma madrasta moderna e solidária, mas a realidade era muito diferente. Em uma dessas visitas, Bruna estava sentada no sofá, impecavelmente vestida, enquanto Ricardo tentava, desajeitadamente, segurar Lucas, que chorava incessantemente. Marina estava no quarto, amamentando Helena e Gabriel. Ricardo, visivelmente frustrado, balançava o bebê com pouca coordenação. "Eu não sei o que fazer com isso", ele exclamou, olhando para Bruna como se esperasse que ela resolvesse o problema. Bruna, com um suspiro de impaciência, revirou os olhos. "Ele deve estar com fome ou com a fralda suja. Dê ele para a babá." Ela mantinha uma distância segura do bebê, como se o choro fosse contagioso. "Não tem babá aqui agora, Bruna", respondeu Ricardo, a voz tensa. "E a fralda está limpa. Marina disse que ele está com cólica." Bruna fez uma careta de desgosto. "Cólica? Ricardo, pelo amor de Deus, não é um projeto da empresa. É um bebê. Deixe ele chorar. Uma hora ele para."
A frieza e o desinteresse em sua voz eram chocantes. Ela não via ali um bebê sofrendo, um filho de Ricardo, mas um inconveniente, um obstáculo barulhento em seu caminho para uma vida de luxo. A imagem dela, perfeitamente maquiada, olhando com desprezo para o pequeno Lucas que chorava, foi um divisor de águas para Ricardo. Naquele instante, algo se quebrou dentro dele. Ele viu Bruna não como a parceira ideal, mas como uma estranha, uma mulher vazia que só se importava com a superfície. A solidão que sentia ao lado dela era infinitamente mais profunda do que a solidão de estar sozinho. Ele percebeu que o interesse dela não era por ele, nem pela família que poderiam formar, mas exclusivamente pelo que ele podia proporcionar. Ela não estava disposta a compartilhar o fardo, a alegria, a bagunça da vida real. Ela queria apenas o brilho, sem a substância. Ele olhou para o pequeno Lucas em seus braços, o choro diminuindo um pouco, talvez sentindo a mudança na energia de seu pai. Ricardo, pela primeira vez, não sentiu raiva ou frustração, mas uma pontada de responsabilidade, de conexão. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que não podia simplesmente deixar ele chorar. Bruna, ele disse, a voz baixa, mas firme. Eu acho que você deveria ir. Ela o encarou chocada. Ir? Mas eu vim para te apoiar. Não, você veio para ver o que pode tirar disso. Ele respondeu, a verdade amarga em sua voz. Você não entende nada sobre o que está acontecendo aqui. Você não entende nada sobre mim, ou sobre eles. Ele gesticulou para o bebê em seus braços. Bruna, percebendo que seu jogo havia sido exposto, tentou argumentar. Mas Ricardo não a ouvia mais. Ele a acompanhou até a porta e, quando ela saiu, não houve o drama da festa, apenas um silêncio pesado. Ele voltou para a sala, o bebê ainda em seus braços, e sentou-se no sofá. Pela primeira vez, ele não estava pensando em si mesmo, em sua reputação, em sua fortuna. Estava pensando naquele pequeno ser em seus braços e nos outros dois que Marina estava amamentando. A vida que ele havia tentado negar estava ali, real, palpável, e exigindo algo dele que o dinheiro não podia comprar: presença. O primeiro ano de vida dos trigêmeos passou como um furacão, um borrão de noites mal dormidas, choros em uníssono e momentos de uma alegria tão pura e avassaladora que chegava a doer. Para Marina, foi um período de redescoberta de sua própria força. Ela, que um dia reconstruiu um homem, agora construía 3 vidas a partir do zero. A pensão de Ricardo garantia o conforto material. Um apartamento espaçoso e seguro, a ajuda de uma babá, acesso à melhor saúde, mas era a resiliência de Marina, que transformava a casa em um lar. Ela se movia em meio ao caos organizado com uma graça e uma competência que eram hipnotizantes. Cada mamadeira preparada, cada canção de ninar sussurrada, cada febre monitorada durante a madrugada era um ato de amor e um tijolo a mais no muro que ela construía ao redor de seu novo mundo, um mundo onde ela era a única e soberana arquiteta. Para Ricardo, aquele ano foi uma lenta e dolorosa jornada de desconstrução. Após a ruptura definitiva com Bruna, ele se viu em um vácuo. O império da Andrade Tech, abalado pelo escândalo, exigia sua atenção, mas seu trabalho, antes o centro de sua identidade, agora parecia oco. As vitórias nos negócios não traziam o mesmo êxtase. As festas e os eventos sociais se tornaram um fardo, um palco onde ele se sentia constantemente julgado. As visitas aos filhos, que começaram como uma obrigação legal amarga, transformaram-se gradualmente no único ponto de autenticidade em sua vida artificial. Ele observava Marina, não mais com a raiva de um adversário, mas com a admiração confusa de quem vê algo que perdeu e não sabe como nomear. Ele via a paciência dela ao lidar com 3 personalidades nascentes e distintas: a calma observadora de Helena,
a energia explosiva de Lucas, a doçura carente de Gabriel. Ele via como ela conversava com eles, não como bebês, mas como pequenas pessoas, explicando o mundo com uma voz suave. E em seus olhos, ele não via mais a mulher que ele havia descartado, mas a rocha que um dia o salvara, agora canalizando toda aquela força para seus filhos. O arrependimento em Ricardo não era mais um conceito abstrato, era uma presença física, uma dor crônica em seu peito. Ele não apenas sentia falta de uma família, ele sentia falta dela, de sua calma, de sua integridade, do centro de gravidade que ela representava. No dia do primeiro aniversário dos trigêmeos, Ricardo chegou ao apartamento de Marina, sentindo-se como um estrangeiro pedindo asilo. Ele trazia presentes, mas sabia que eram insignificantes. O que ele queria dar era algo que não podia ser comprado. Uma confissão, um pedido de perdão, um apelo. Ele havia passado semanas ensaiando um discurso em sua mente, palavras que pudessem, de alguma forma, começar a construir uma ponte sobre o abismo que ele mesmo cavara. Ele a amava. A percepção era tão clara e tão dolorosa que o deixava sem fôlego. Ele queria uma segunda chance, não para ter a família perfeita de volta, mas para, talvez, merecer fazer parte daquela que existia agora. Quando Marina abriu a porta, ela sorriu. Um sorriso genuíno, sem traços de animosidade. Ricardo, entre. Eles estão na sala. O apartamento estava decorado de forma simples, com balões e um bolo sobre a mesa. Era uma celebração íntima. Ricardo entrou, o coração martelando contra as costelas, pronto para iniciar seu discurso. Mas ele parou. Na sala, brincando no tapete com os 3 bebês, estava outra pessoa. Uma mulher. Era Bruna. O choque foi tão profundo, tão visceral, que Ricardo sentiu o chão vacilar sob seus pés. Bruna, ali, na casa de Marina. Ela não usava as roupas de grife ou a maquiagem impecável de antes. Estava de jeans, camiseta, o cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Ela não parecia uma predadora, mas normal. Ela ergueu os olhos, viu Ricardo e deu um pequeno sorriso. Um sorriso sem malícia, quase tímido. Ricardo, começou Marina, percebendo sua confusão paralisante. Há algo que eu preciso te contar. Ela o guiou até a cozinha, deixando Bruna com as crianças. O que ela está fazendo aqui? Ele conseguiu perguntar, a voz um sussurro rouco. Ela me procurou há alguns meses, explicou Marina, a voz calma. Depois que você e ela terminaram, ela estava perdida, arrependida. Não por ter perdido você ou o dinheiro, mas por quem ela havia se tornado. Ela me pediu perdão, não por ter ficado com você, mas por ter participado da tentativa de me diminuir, por ter sido cúmplice da sua crueldade. Ricardo a encarava incrédulo. E você? Você a perdoou? Depois de tudo? Perdoar é uma parte da história, disse Marina. Bruna começou a fazer terapia e começou a me visitar. No começo era estranho, mas ela era boa com as crianças. E ela precisava de algo real em sua vida, tanto quanto eu precisava de uma ajuda extra de vez em quando. Ela se tornou uma amiga, uma tia para eles. A revelação era mais chocante do que se ela tivesse apresentado um novo noivo. Um novo amor seria uma substituição. Aquilo era uma aliança forjada nas cinzas do homem que ambas um dia pensaram amar. Era a prova final de que o mundo delas não girava mais em torno dele. Elas haviam seguido em frente, juntas. Mas isso não é tudo, continuou Marina. E havia um novo tom em sua voz, uma seriedade que fez Ricardo prender a respiração. A pensão que você paga, eu não usei tudo. Na verdade, usei muito pouco. O restante, eu investi. Investiu? Ele perguntou confuso. Sim, com a ajuda de Bruna, que ainda tinha muitos contatos e uma mente surpreendentemente afiada para negócios, eu comecei um projeto, uma fundação.
Uma clínica de reabilitação neurológica de ponta para famílias de baixa renda, usando as técnicas mais avançadas, as mesmas que usei com você. Um lugar que não depende de convênios limitados ou da boa vontade de filantropos. Ela fez uma pausa, olhando-o diretamente nos olhos. A Fundação Duarte abre as portas no mês que vem, e eu usei o seu dinheiro, o dinheiro da sua punição, para construí-la. Cada tijolo, cada equipamento de ponta foi pago por você. Ricardo sentiu como se o ar tivesse sido roubado de seus pulmões. Aquele era o verdadeiro checkmate. Ela não havia apenas seguido em frente. Ela havia pego as armas que ele usara contra ela, o dinheiro, a humilhação, até mesmo a mulher que ele usara para substituí-la, e as transformara em um legado que era a antítese de tudo o que ele representava. Ele queria usar seu dinheiro para controlá-la. Ela o usou para criar algo que ajudaria centenas de pessoas. Ele a havia chamado de peso morto. Ela se tornou uma força criadora. Eu queria que você soubesse, disse Marina, sua voz suave, mas com a finalidade de uma sentença, para que entenda que não há mais nada a ser disputado entre nós. Você cumprirá sua obrigação como pai, visitará seus filhos e eu serei grata por isso. Mas a minha vida, a vida deles, a história que estamos construindo, ela não precisa mais de você como protagonista. Você é apenas a fonte do financiamento inicial. Ela se virou e voltou para a sala, deixando-o sozinho na cozinha. Ele podia ouvir as risadas. A risada de Marina, a de Bruna e os gritinhos alegres de seus 3 filhos. Era o som de um mundo completo. Um mundo do qual ele era o arquiteto involuntário e o eterno exilado. Ele olhou pela janela para a cidade que ele um dia pensou ter conquistado. Ele não havia perdido apenas uma mulher ou uma família. Ele havia perdido a própria narrativa. Marina não havia apenas reescrito o final da história deles. Ela havia publicado um livro totalmente novo, e o nome dele aparecia apenas na página de agradecimentos, como uma nota de rodapé irônica. E essa, ele percebeu com uma clareza esmagadora, era a mais perfeita e devastadora das vinganças. Gostou da história de hoje? Então clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar também. E não se esqueça de deixar o like e seguir nosso canal. Muito obrigado e te vejo na próxima.